verdade, nós que estamos aqui na França, a gente já conhece, mas para quem está no Brasil, é uma coisa ainda muito distante, assim, por exemplo, o ateísmo no meio dos jovens, e a resistência dos idosos em relação ao cristianismo, em relação à religião de uma maneira geral. E no Brasil, a gente, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro também, e fiquei 6 anos no Nordeste do Brasil. No Nordeste do Brasil, para a gente evangelizar, a gente encontra a barreira do catolicismo. Então, você vai falar de Jesus, a pessoa, eu já conheço Jesus, não quero ouvir, eu já tenho minha religião, enfim. Mas, na França, quando você fala de Deus, qual é a realidade que você encontra aí nesse processo de evangelismo, como você falou? O que as pessoas devem esperar quando vão evangelizar na França? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a minha experiência é que quando a gente fala, as pessoas são completamente... parece que você é um extraterrestre. Você veio falar de Jesus, parece que você é um extraterrestre. Isso para o jovem que está nos assistindo no Brasil, que quer vir para a França, eu acho que é interessante saber. O que você pode falar sobre isso? A grande crise do cristianismo na Europa começou no século passado mesmo, século XX, século das duas grandes guerras, né? E o grande culpado dessa crise que a gente vive hoje, para mim, foi a própria igreja. Então, eu vou tentar abordar aqui meu pensamento sem querer escandalizar ninguém. Mas, durante as duas guerras, e mais a Guerra Fria, né, que na Europa, a Guerra Fria foi uma coisa muito tensa. O brasileiro não entende a Guerra Fria, mas aqui a Guerra Fria foi uma coisa tensa. Porque eu sei que no século passado mais de 100 milhões de pessoas morreram na Europa em guerras, 100 milhões de pessoas, né? E perguntava-se onde é que está Deus em tudo isso, né? Os filósofos, a sociedade começou a perguntar, bom, onde é que está Deus que deixa isso acontecer, essas mortes? E isso pegou a vida vamos falar especificamente do francês, isso pegou a vida do francês, não é? Porque Marseille foi destruída, ele morreu, Paris foi invadida pelos alemães, e todas aquelas coisas. E assim, cadê Deus em tudo isso que permite, né? E a igreja, ela se fechou. Então, hoje, nós estamos colhendo o resultado de uma igreja que não fez apologia no século passado. Eu chamo essa fase de silêncio apologético. Se você pensar bem no século XX, quem foram os grandes apologetas do século XX? Você vai conseguir contar 2 ou 3 só. Sim, e eles estavam, tipo C.S. Lewis, e eles estavam dentro... os Schaeffers, esses caras estavam dentro das universidades, do meio pensante. Então, a igreja que está de frente para o povo, ela fecha as portas. Ela entra em silêncio. Ela não responde às perguntas da sociedade da época. Então, as gerações foram passando do avô para o filho, para o neto, e foi essas portas fechadas da igreja, né? Essa igreja fria, essa igreja que se reclui, que se fecha, passou a criar um desinteresse total da sociedade pela igreja. A igreja perdeu o papel dela dentro da sociedade. Então, hoje, o que ele está falando, você chega num jovem ou qualquer pessoa para falar de Deus, precisa estar aquele vazio dentro da pessoa. Por quê? Porque a igreja se calou, houve um silêncio apologético, ninguém falou de Deus para aquela geração. Então, hoje, é isso que a gente colhe. Você fala assim, eles são ateus. Não são, eu não concordo 100%. Na verdade, eles são mal informados. Porque eles falam, não, que a ciência provou. Que a ciência provou. Mas a ciência provou o quê? Não, a ciência provou que Deus não existe. Como? Não sei, mas todo mundo fala. Você não sabe, mas todo mundo fala. Você quer dizer que todo mundo fala, faz a coisa ser certa ou errada? Então, você, quando começa a entrar num diálogo um pouco mais profundo, um pouco mais apologético, você, na verdade, descobre que eles não têm base no que eles acreditam. Então, por exemplo, porque o Big Bang, não sei o que, ela provou que Deus não existe. Espera aí. Vamos voltar. O que é o Big Bang? Né? Aquele ponto de singularidade, onde está toda a energia do universo, né? Lá quieto, em perfeita harmonia, e de repente explode. E o mundo é possível porque as leis já existiam, as leis naturais. E de onde que veio essa energia que estava lá dentro? Não sei. Isso eu não sei. Entendeu? Então, quando você começa a entrar no diálogo apologético um pouquinho mais profundo, abaixo da superfície, eles se perdem. E eles acabam sempre, isso foi a experiência assim, que eu tive
99% das vezes, né, quando converso com o João, eles acabam falando, não, eu acredito que existe alguma coisa assim, um tipo, uma energia universal, ou eu acredito que existe, eu não sei explicar, mas eu acredito que existe sim.